Bom dia, seja bem-vindo. Tô achando uma canção aqui pra gente. Vamos lá, criançada, vamos! Não é essa que eu queria. Bom dia quem tá entrando, seja bem-vindas. Sejam bem-vindas. Hoje é dia de carnaval, amanhã é dia de carnaval. Bom dia. Amanhã também é dia de carnaval. Todo mundo acordando cedinho, né? Volta ao normal. E hoje é dia de carnaval. Sejam muito bem-vindas. É dia de carnaval. Depois de amanhã também é dia de carnaval. Só quarta-feira, meio-dia, tudo volta ao normal. Lá onde eu moro, minha casa é uma bagunça. Gente, eu botei uma musiquinha aqui, mas eu nem tinha escolhido, porque a minha ideia nem era tocar música hoje. Vou fechar. Muito bem! Feriadinho hoje, feriado aí pra vocês também. A gente podia acordar mais tarde, mas acabamos acordando igual, né? Não sei vocês, mas eu nem consigo dormir muito mesmo, então a gente acorda no horário que tem que acordar, né? Seja muito bem-vindo. Como é que tá a prática de vocês? Aí me conta os trabalhos. Muita coisa para fazer sempre. Bom, gente, eu postei ontem, então, de noite, mais tardezinho, né, o tema da nossa live de hoje, que vai ser como musicalizar. E hoje a gente vai passar um bom tempo, assim, conversando, discutindo sobre isso. Então vai ser uma aula mesmo. Se você quiser separar papel, caneta, para você anotar as informações do que a gente vai falar aqui, vai ser bem válido, porque realmente vai ter bastante informação, assim, a gente vai fazer uma aula mesmo, assim, mais trabalhada, tá? Então, se você se interessa por esse assunto, quer saber como musicalizar os seus alunos, separa um papel, separa uma caneta e vem passar uns minutinhos aqui comigo, porque a gente vai conversar bastante sobre isso. Eu tentei colocar, eu vou botar aqui o título antes da gente começar, porque daí quem entra consegue ver, né, que tá publicado e fixado. Opa, não fixou por quê? Vamos tentar, agora vai. Fixei. Agora sim. Agora quem entra já vai saber que a gente tá falando sobre isso, né, sobre musicalização infantil e como a gente pode fazer isso em sala de aula. Então, muito bom dia para você que acordou cedo e tá aí, né, acompanhando a nossa live. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou Samira Prigol, trabalho com música já há alguns anos. Na verdade, eu me formei em 2002, tá, gente? Em 2002 eu me formei na faculdade de música e trabalho desde então, sempre com música, né? Fiz uma pós-graduação também em educação musical e dedico a minha vida aí trabalhando com crianças principalmente, que é o que eu mais gosto, né? Mas auxiliando na musicalização de jovens, de adultos, de crianças, seja a faixa etária que for. Quando a gente fala de musicalização, a gente lembra muito de criança, né? Mas tem adulto que também precisa ser musicalizado, né? Mas o que a gente mais fala aqui, claro, é musicalização infantil, principalmente aquela voltada aí no ambiente educacional da sala de aula, né? Bom dia, Grace! Que eu acredito que seja o campo de trabalho da maioria de vocês, né? Então, vocês que trabalham aí na educação infantil, que estão diretamente em sala de aula, talvez uma turma de primeiro ano, e quer aprender a musicalizar os seus alunos, né? E a aula de hoje, como musicalizar, é uma reflexão para a gente fazer justamente sobre isso, sobre como a gente está musicalizando aí os nossos pequenos. Bom, gente, o que eu separei aqui para nós? Na verdade, o que eu vejo muito por aí, tá? Inclusive eu também já fiz isso. A gente acaba fazendo por não saber, né? Achando que quando a gente procura aí na internet uma canção, uma musiquinha, uma brincadeira, até essas que eu posto aqui no meu canal, né? Então você entra aqui e você descobre a brincadeira do grilo. E daí você pensa, eu vou fazer essa musiquinha com os meus alunos, né? E daí você vai lá e leva para dentro da sua sala de aula
a musiquinha do Grilo, fazer ela com seus alunos, eles se divertiram, eles cantaram, e foi tudo bom, e você acha na sua cabeça que você realmente está musicalizando quando você faz algo assim. E daí você vai lá na internet, daí descobre outra musiquinha, a musiquinha do sapo, a música da panela, a música da pipoca, a música da... Qual música for. E a gente acaba fazendo o quê? As nossas aulas viram viram um espaço para se cantar musiquinhas. Então, uma hora é uma musiquinha, uma hora é outra musiquinha, depois se vai para outra musiquinha, e assim a gente fica trocando de uma música para outra. E eu já falei aqui, inclusive, em outras lives, né, quem tem me acompanhado há mais tempo, até mesmo nos vídeos, que a aula de música não é só cantar, né, que a aula de musicalização não é só quando a gente sai de uma musiquinha e vai para outra musiquinha, a gente precisa fazer o aluno apreciar, precisa incentivar o fazer musical, né, apreciação, a gente precisa auxiliar ele a compor, a improvisar, a perceber, né, a questão da percepção auditiva. Só que daí, o que a gente para aqui no conceito que nós conversamos há um tempo atrás também, sobre o que é musicalização, o que eu deveria estar fazendo para tá dando qualidade para minha aula de musicalização, tá? Não sei se eu tô me fazendo entender, mas daqui a um pouco a gente vai amarrar tudo que a gente tá falando aqui e daí você vai conseguir entender. O fato é que, às vezes eu pego musiquinhas da internet, eu baixo musiquinhas da internet e acho que estou musicalizando. Ponto. Esse é o ponto, tá? E pode ser até material meu aqui, tá? Não tô julgando o que as pessoas postam por aí. Eu tô julgando a nossa prática enquanto pedagogos, né? Enquanto professores, de buscar o algo a mais, de contextualizar isso e ter um objetivo e ter um método. Porque a gente cai lá, então, no nosso conceito. O que é musicalização? Música mais ação. Então, a gente utiliza a música para ter a ação do aluno. Que tipo de ação? Uma ação pensada que desenvolva objetivos, habilidades e competências musicais a serem alcançadas. Dos parâmetros do som, da percepção auditiva, que era o que eu estava falando, do som e do silêncio, dos padrões rítmicos, da coordenação motora, da diferenciação de timbres e assim por diante. E isso é o nosso conceito de musicalização. Então, atividades pensadas, planejadas, com metodologia que me façam alcançar os objetivos. Agora a gente pergunta assim, ó, e aí, qual que é o método que você está usando para ensinar aí os seus alunos? Porque quando a gente pensa que precisa ter um objetivo, precisa ter um planejamento claro, você precisa ter um método. Você não pode musicalizar saindo de uma musiquinha e entrando em outra musiquinha, percebe? Como o método, ele é essencial porque ele é o fio condutor da sua pedagogia. Assim como, né, na pedagogia existem diversos métodos aí de ensino da criança, de método de alfabetização, método para educação infantil, método para o fundamental. Vocês devem conhecer isso melhor do que eu. Musicalmente falando, nós também temos. Só que eu fico assim, às vezes até triste de pensar, né, que muitas pessoas acreditam, inclusive próprios músicos, eu não tô falando que é só, sei lá, professor que pensa assim, não, o músico também pensa assim, que você sabendo um repertório de 10 musiquinhas para você aplicar com seus alunos no ano, isso vai ser suficiente para os seus alunos e suficiente para você cumprir a base nacional, cumprir os objetivos, porque você sai de uma musiquinha para outra musiquinha. E daí a gente até falou aqui na outra aula de musicalização e recreação, que quando a gente está recreando, a gente pega a música para entreter, para divertir, né? E quando a gente está musicalizando, o foco está no aluno, ou deveria estar. Então, a gente pega essa canção que a gente aprende na internet, ou enfim, em livros e materiais onde você aprende, a gente pega essa canção e adapta para o nosso aluno, para nossa realidade. Ah, mas a Samira ensinou a fazer a música do Tico-Tico desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Talvez para você, essa música você tenha que fazer de outro jeito. Porque quando a gente quer musicalizar de verdade, a gente adapta a canção ao nosso aluno, para desenvolver o objetivo que a gente quer. E na maioria das vezes a gente faz o contrário. A gente pega a canção e depois a gente vê, nossa, deixa eu ver que objetivo que está desenvolvendo aqui. Qual é o campo de experiência que está desenvolvendo aqui? Quando, na verdade, a gente teria que fazer o caminho inverso.
Pensar no objetivo e ver o que encaixa dentro desse objetivo. O fato é que pensando em método, né, falando agora em método de musicalização, claro que vocês não são obrigados a saber disso, né, a não ser que você seja aí um músico profissional ou formado em música como eu, mas existem diversos educadores musicais que conduzem o fio condutor da educação musical no mundo, né? Então existem diversos aí que ditaram as primeiras ideias de educação musical, não sei se você já ouviu falar neles, mas Dalcroze, Willems, Kodaly, Orff, Suzuki, criaram métodos de ensino musical. Então, métodos que eles acreditavam que dava certo, que ia conduzindo esse fio condutor. E depois tem uma geração mais moderna aí também de Schaeffer, de Violeta de Gainza, e tem os atuais, até brasileiros, como a Marisa Fonterrada, Cecília Cavalieri, até Alencar Brito, que foram, então, costurando o fio condutor, criaram os métodos de musicalização do que a gente utiliza hoje. Então, lembrando assim, quando eu quero, então, como musicalizar, que é o tema da nossa live, quando eu quero musicalizar de verdade, eu preciso organizar o que eu vou entregar musicalmente para os meus alunos. Não adianta eu vasculhar a internet atrás de uma canção, atrás de uma música. Achei essa brincadeira legal, meus alunos vão gostar. E daí eu aplico ela em sala de aula. Eu não estou musicalizando, porque eu não tenho objetivos claros. Eu não tenho um método que me leve a alcançar esses objetivos, essas habilidades. Eu não tenho esse fio condutor que costura a minha prática, a minha pedagogia musical e que vai aplicar ali para os meus alunos, tá? Entenda, eu não tô criticando, eu tô querendo abrir a mente de vocês para vocês pensarem que a música, assim como todas as habilidades, tudo que a gente vai ensinar para os alunos, precisa de uma técnica, precisa de um método. E tem gente que acha assim, eu não posso ensinar musicalização porque eu não sei cantar. Cantar é o de menos aqui, gente. Cantar, as crianças cantam melhor do que nós, muitas vezes, né? Então, assim, eu não sou muito afinada. E esse é o seu maior problema? Não é esse o seu maior problema. Porque cantar é a parte mais fácil. Agora, você, professor, você é responsável por conduzir o seu aluno a desenvolver todas as potencialidades que a música pode oferecer. Então, veja bem, quando a gente fala assim, ou quando a gente lê estudos, tá? A gente lê, eu não sei você, mas eu vejo diversos estudos. Que a música auxilia na concentração e no foco. Que a música, ela auxilia a criança na sua organização social, no seu raciocínio, na memória, no desenvolvimento linguístico, desenvolve a criatividade, desenvolve a alfabetização e a matemática, a sociabilização, as habilidades motoras, a sensibilidade para a música, trabalha a questão das conexões neurais, que nenhuma outra arte faz essa conexão. Ok. Agora, a sua aula de música tá fazendo o aluno desenvolver tudo isso? Ou você tá cantando uma musiquinha atrás da outra? Percebe aqui o meu raciocínio? Quando a gente limita a aula de música a uma música atrás da outra, a gente limita o que a criança vai aprender. E nós, professores, somos os responsáveis pelo que a gente está entregando, né? O que eu estou entregando para o meu aluno? O que eu estou entregando é o que ele vai devolver para mim. Então, quanto mais eu for capaz de usar tudo que a música pode oferecer para os meus alunos, mais ele vai desenvolver. Tá fazendo a costura aqui comigo? A gente vai explicando assim. Se você não tá entendendo, vai escrevendo aqui, tá, gente? Porque eu tô jogando ideias aqui para fazer a gente realmente pensar. O que eu quero fazer você pensar? É que a gente precisa, sim, de objetivos, de planejamento e de método. Sim, a gente precisa de método que vai fazer com que a música seja executada na sua potencialidade dentro da sala de aula e que eu não seja apenas um repetidor que vai colocando uma musiquinha atrás da outra. Até desenvolver, os meus alunos perceberam que tem um som forte, um som fraco aqui na brincadeira, na atividade, ou eles até discriminaram auditivamente o som do triângulo e o som do chocalho, digamos que você fez aí uma brincadeira de discriminação.
Até tem vídeos aqui no canal, te convido para assistir, né? Que eu falei, tem um vídeo de planejamento, por exemplo, que eu falo a respeito da repetição, tá? Ele tá inteirinho, ele tá lá no YouTube. Então, se você quer ver o vídeo de planejamento inteirinho, dá uma olhada lá no YouTube. Porque aqui a gente entrega mais as papinhas, né? Porque é uma rede mais rápida, né? O Instagram, o Facebook é uma rede que as pessoas gostam de coisas mais rápidas. Se a gente quer aprender mesmo, precisa correr pro YouTube. E o que eu tava dizendo, então lá no vídeo de planejamento eu falo sobre a repetição. E quando a gente fala da repetição, não é que você vai repetir 10, 20 aulas a mesma canção, buscando o mesmo objetivo, não é isso. É que a mesma canção você pode ir agregando novos objetivos, você entende? A mesma brincadeira, a mesma atividade, a mesma musiquinha, a gente pode ir ampliando o que eu consigo oferecer e o que eu consigo desenvolver no meu aluno. Aí que tá a diferença. Então, um dia, talvez o meu foco maior vai ser a questão da percepção auditiva, e daí no próximo dia ele também vai estar trabalhando a concentração, porque ele vai ter que, além de perceber, fazer mais alguma coisa, e outro dia ele vai estar trabalhando a questão da alfabetização, porque a gente vai dividir células rítmicas, a questão matemática, da batida, você entende? Então, a mesma música. E quando eu fico só buscando na internet uma musiquinha atrás da outra, eu acabo fazendo com que essa música, ela vire uma diversão, vire uma recreação, apesar das vezes eu ter um objetivo musical, eu tô trabalhando a música aqui. Tá, mas e depois o que mais você vai fazer com isso, você entende? Pega essa música e mastiga ela, e esmiuça ela para que ela possa fazer, ela possa entregar para você tudo que a música pode fazer pelo seu aluno e incentivar ele aí a desenvolver todas as suas habilidades. É óbvio, gente, que em sala de aula o maior objetivo com a música não é tornar músicos profissionais. É óbvio que isso não é o objetivo. Apesar de que eu já vi muitos alunos, eu dei aula por muitos anos numa escola aqui na minha cidade, por 9 anos eu fiquei. E depois que eu abri a escola de música, teve uma aluna minha, na verdade antes ainda da escola de música, a Júlia é o nome da minha aluna. E ela ama, assim, né? Porque ela começou pequenininha comigo na escola, tá? Fazia aula de musicalização lá na escola normal com todo mundo. Daí depois a mãe dela me procurou quando ela tinha 4 para 5 anos. Vamos fazer aula particular com a Júlia. Daí ela começou a fazer musicalização, depois ela foi pro piano. Até hoje ela tá comigo, ela tem 13 anos agora. Então já fazem quase 10 anos que ela estuda música e ela quer seguir profissionalmente. Tem outros alunos também, como eu tenho escola de música, que me conheceram, iniciaram, enfim, no ambiente escolar e depois vieram fazer aula de música e fazem ainda por bastante tempo. Às vezes não é o objetivo de se tornar um músico profissional, como a Júlia tem, por exemplo, mas às vezes acabam se tornando, mas esse não é o objetivo da música na escola. Então você não precisa ser um exímio cantor para colocar música dentro da sua sala de aula, porque você não tá ali para formar músicos. Você tá ali para quê? Para despertar habilidades que outras artes não podem expressar, né? A pintura, tu olha aquele quadro tudo rabiscado, não é uma forma de expressão, é uma linguagem, assim a música também é. A música como linguagem, ela precisa se expressar por si mesma, ela precisa falar por si mesma, quando a gente realmente esgota as possibilidades daquilo que ela pode nos oferecer, ok? Então agora chegou a hora de você anotar lá no seu papel, que eu pedi para você pegar no começo da live. Então se você chegou agora, eu vou passar 10 verbos para você. São 10 verbos para incentivar você a pensar no seu aluno como um todo, pensar na sua prática pedagógica e musical como um todo. 10 verbos que vão te fazer pensar no método que você está usando, na forma como você está fazendo para os seus alunos realmente aprenderem, tá? Então anota aí os 10 verbos, porque eu tenho certeza que vai ser de muito bom grado. E sempre quando você pegar aquela música da internet, pode ser música minha, gente, não tô criticando quem dá músicas na internet, não é isso, tá? Porque eu acho que a gente precisa de material para trabalhar. Eu sou das antigas, eu sempre pego muito mais em livros. Olha, eu estava estudando esse aqui, por exemplo, não sei se vocês já viram esse método de estimulação precoce, mas eles têm, por exemplo, milhares de brincadeiras
e musiquinhas. Então eu sou dos livros, eu tenho diversos livros de brincadeiras, né? Mas é porque eu sou de outra geração. Acho que a geração de agora pega tudo na internet, né? Então, o que eu quero incentivar você? Para quando você pegar a sua música, seja na internet, seja nos livros, seja em CD, DVD, sei lá que você tem aí, que você pense nesses 10 verbos, em aplicar esses 10 verbos na sua sala de aula. Para você realmente ter um fio condutor, ter um método que te direcione para a potencialidade máxima do que a música pode fazer por você e pelos seus alunos. Porque quando a gente ensina, quem são os maiores beneficiados? Somos nós mesmos, não somos? A gente é os maiores beneficiados do que a música pode fazer por nós ou do que qualquer conhecimento. Então, se você não se acha muito apto a musicalizar, lembra que quando você está musicalizando, você está sendo musicalizado também, tá? É uma via de mão dupla, né? Então, vamos lá. Pronto para copiar os 10 verbos? Os verbos, eles vão vir acompanhados, tá? Sempre de 2 em 2. Então, dentro de uma aula de musicalização, com objetivo, com planejamento, bem costurada, que vai desenvolver todas as potencialidades do meu aluno precisa fazer o quê? Primeiros 2 verbos, tocar e cantar, ok? Podem vir separados e podem vir juntos. Tocar e cantar. Ah, mas eu não sei tocar instrumento nenhum. Gente, eu tô falando de fazer o som, fazer o ritmo. Seja com o corpo, seja com objetos na sala de aula, seja com instrumentos que você vai construir com os seus alunos, seja com algum instrumento que você vai levar, mas você não precisa tocar. Eu tenho, por exemplo, claro, na escola de música eu tenho violino, eu tenho clarinete, eu tenho trompete, mas tem um instrumento que eu não sei tocar, que é o trompete. Na verdade, o que eu tenho é tipo uma corneta, ele não tem os pistões, né? Mas eu gostava de levar para os alunos para ensinar como produz o som do instrumento. A questão do sopro é muito importante para as crianças, porque acaba trabalhando a questão do pulmão, de controlar a ansiedade. E a corneta é um negócio que eu não sei, não consigo, é muito difícil para mim. Mas eu sei como é a técnica, que tu tem que encostar na boca, fazer assim, na verdade, né? Mas eu não sei fazer. Mas eu não deixava de levar para os alunos porque eu não sabia fazer. E qualquer objeto, na verdade, pode virar um objeto sonoro, tá, gente? Às vezes uma coisa bem inusitada, hoje nós vamos trabalhar com o estojo da prof. E esse estojo é mágico, porque ele vai fazer um som incrível. Então, isso é tocar e cantar. Então, você precisa incentivar, e a gente já fez diversas brincadeiras e atividades aqui mesmo nas lives. Se você perdeu alguma, tá tudo salvo, gente, aqui no Instagram, no YouTube também tá salvo. Tem outros nos vídeos também aqui do canal, então que a gente incentiva os alunos a tocar e cantar, ok? Esses são os primeiros 2 verbos que você precisa fazer com seus alunos. O cantar é o que a gente mais faz, né? Então, tente incentivar também o seu aluno a tocar organizadamente, no pulso da música, no ritmo, tocar e parar, para ele descobrir o som e o silêncio, e assim por diante. Próximos 2 verbos, vamos lá. Dançar e movimentar-se. Música, gente, música é movimento. Não tem como eu fazer uma aula de música estática, ficar ali só cantando, só tocando. Música é movimento corporal. Como que a gente sente a música? A gente sente a música com o corpo inteiro. A música acelera o meu batimento cardíaco, a música relaxa os meus órgãos. E até tem um vídeo também, eu tô fazendo merchandise hoje do meu canal aqui na nossa live, né? Mas é que tem vários vídeos que eu já dou pinceladas sobre isso. Então, se você quer aprender mais, se você tá entendendo o raciocínio e quer mais, tem um vídeo que inteirinho ele tá postado lá no YouTube, que chama Ouvir Ver Música, que eu falo sobre as maneiras pelos quais a gente ouve música, tá? E a gente ouve motoricamente, ou seja, ouve para se movimentar, ouve para relaxar, ouve para comprar e para vender, ouve para, enfim, infinitas coisas, tá? Para auxiliar nas atividades. E uma dessas formas de ouvir é o ouvir motoricamente, que a gente precisa dançar e movimentar-se. E isso não é só ligar uma música lá
Eu sempre digo no rádio, né? Mas a gente não liga mais música no rádio. Ligar no seu celular, ligar lá na caixinha JBL, sei lá, no sistema de áudio da sua sala e fazer os alunos dançar. Não é só isso. Até no vídeo lá, Ouvir Ver Música, eu dou a ideia de uma atividade, inclusive ela tá lá para vocês baixarem, em que a gente, para trabalhar exatamente com a educação infantil, né? A gente conta uma história dos coelhinhos na floresta, então incentiva eles a trabalhar a imaginação, imaginarem que eles são os coelhinhos, e o coelhinho ele brinca, ele dança e depois ele dorme, ele descansa na casinha. E daí você bota uma... Nossa, eu falei braba agora, na casinha. Relaxa. Então a gente bota uma música instrumental de Tchaikovsky, algo assim bem que as crianças nunca ouviram. Não é a música ali da dupla sertaneja da moda, é algo diferente. E daí a criança vai ouvir, ela vai dançar, ela vai se movimentar e na hora que a música para, ela vai dormir. E daí a gente trabalha o som e o silêncio, a gente trabalha que tem hora para tudo, tem hora de dançar, tem hora de pular e tem hora de parar. Você entende que daí a gente trabalha o raciocínio, a gente trabalha a concentração, a gente trabalha a questão do movimento corporal, das habilidades motoras, da sociabilização, porque ela vai ter que dividir a casinha para dormir talvez com o amiguinho dela. Você entende? Que não é só ligar a música lá no celular e fazer os alunos dançarem, mas tem um objetivo e tem um fio condutor. Então, se você gostou dessa atividade, ela tá disponível lá no vídeo Ouvir Ver Música, que tá lá no YouTube, tá? Ela é muito, 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 muito legal. Então, primeiros dois verbos, tocar e cantar, tá? Segundos dois verbos, dançar e movimentar-se. Agora, próximos dois verbos é ouvir e perceber. E ouvir e perceber tá dentro do que a gente já conversou aqui em outras lives, da apreciação. Então, se o meu aluno ele tá fazendo som, ele tá cantando, ele tá tocando, eu preciso fazer com que ele perceba o som que ele tá fazendo. Perceba que tipo de som ele está fazendo, perceba como é esse som, se ele é agudo, se ele é grave, se é um som de violão, se é um som de um piano. Ai, Samira, mas nem eu sei. Comece com coisas simples, com jogos, com recursos, com músicas que só tenham um instrumento. Eu já dei, inclusive, aqui na live, ideias diversas de trabalhar, de formas para se trabalhar a percepção auditiva. Então, tem uma live toda sobre isso, tá? Então, na aula, a gente precisa, sim, fazer o aluno ouvir e perceber. Então, mesmo que você esteja ensinando uma canção, que seja essa brincadeira aqui que eu citei agora, do coelhinho na floresta, que a criança canta, dança, você lê a historinha, depois ela vai para casinha, vai para dormir, tá? Seja essa brincadeira. Então, o que que tem? Você pode fazer ela dançar tocando, porque ela não vai ter letra, a música, né? Então, voltando para todos os verbinhos que a gente já trabalhou, né? Ela pode tocar alguma coisa, um instrumento de bolso ou um instrumento que você construiu enquanto ela dança. Você vai fazer ela dançar e movimentar-se, e você vai fazer ela ouvir e perceber onde ela vai poder tocar e onde ela não vai poder tocar. Então, quando entrar bem rapidinho a música, a gente vai tocar o nosso instrumento. Quando não entrar, quando a música estiver bem devagarinho, a gente não vai tocar. Então, você vai parar para ouvir a música e perceber a música que você vai dançar com ela. Então, você vai estar dançando, mas você vai estar percebendo o que aquela música tá trazendo para você, entende? A relação. Então, esse é o nosso quinto e sexto verbo, né? Ouvir e perceber. O aluno precisa ouvir e perceber numa aula de musicalização. Próximos verbos, criar e imaginar. Eu preciso trabalhar a criatividade e a imaginação infantil. Se eu estou entregando aquela música mastigadinha pronta para o meu aluno, eu não estou dando margem para ele imaginar que ele é o bichinho, para ele imaginar o que ele pode fazer na floresta, naquele lindo dia de sol. Eu não tô dando eu tô entregando tudo, não tem margem para imaginar. Você entende? Que quando a gente pega, agora a gente vai cantar tal musiquinha, cantou a musiquinha, pronto, deu, acabou. Eu não tô explorando a imaginação da criança, e a gente sabe que trabalhar o imaginário infantil, principalmente na idade da educação infantil, é extremamente importante
para a formação da criança, desse futuro adulto que a gente vai construir. Ele precisa criar essa imagem mental, além de criar outras possibilidades, né? O universo infantil precisa da criação. Então, além de eu ser, talvez, aí o coelhinho na floresta que dança, prof, eu posso pular igual o coelhinho? Ai, mas hoje meu coelhinho machucou a patinha. Eu posso pular mancando? E daí você vai trabalhando isso com eles e vai dando essa possibilidade de criação e de imaginação, ok? E agora os nossos últimos 2 verbos é o 9 e 10, né? Acredito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí, 9 e 10 é jogar e brincar. Então, nós precisamos proporcionar momentos na aula de musicalização que o nosso aluno consiga ou possa desenvolver o jogo e a brincadeira. E um dia eu vou fazer uma live exclusiva só sobre jogos, tá? As implicações do jogo, jogos de competição, jogos apenas de aprender a ganhar e perder, jogos de esperar a sua vez, mas isso a gente vai falar outro dia. O fato é que nem tudo é só cantar, algumas coisas também são jogar, são experimentar. Então, dentro desses 10 verbos que a gente está trabalhando aqui, perceba agora o link que eu quero fazer aqui para você entender tudo que a gente falou aqui. Não adianta eu pegar uma musiquinha na internet e querer aplicar em sala de aula. Ponto, tá? Por quê? Porque eu preciso ter um objetivo, eu preciso saber quais habilidades, quais competências vai desenvolver no meu aluno. Eu preciso explorar todas as potencialidades daquela musiquinha, daquela brincadeira, para que ela realmente consiga desenvolver todo o potencial, entregar todo o potencial que a música consegue para os meus alunos, para que a criança realmente possa desenvolver a concentração, o foco, o raciocínio, a memória e tudo mais. Dentro disso, eu citei aqui para você que é imprescindível que a gente tenha um método. Esse método vai dirigir o meu fio condutor. Pensando nisso, eu passei para vocês então 10 verbos: tocar e cantar, dançar e movimentar-se, ouvir e perceber, criar e imaginar, jogar e brincar. 10 verbos que a gente precisa pensar ao aplicar qualquer canção em sala de aula. E agora, mais uma coisa você precisa pensar, que é a adaptação daquela atividade, daquela brincadeira à sua turma, aos seus alunos. Você que sabe se a sua turma é mais agitada, se a sua turma é mais tranquila, se a sua turma tem mais meninos do que meninas, se a sua turma é mais imaginativa, se eles gostam mais do jogo, se eles gostam mais de atividades, enfim, de canto ou de tocar ou assim por diante. Então, você vai pensar em todos esses verbos, vai pensar na sua prática enquanto professor para conduzir essa sua aula para um melhor, aprendizado do aluno, e vai adaptar essa canção que você selecionou, que você julgou como boa para a sua turma, adaptar a sua faixa etária, explorando, óbvio, todos os verbos que a gente falou aqui. Sim, fica salva, tá? Luziane, né? Deve ser o nome. A live fica salva aqui no Insta. Você chegou há pouco, né? A live começou já faz um tempinho e é bem interessante. Se você se interessou pelo assunto, você vê desde o começo, que daí você vai entender tudo que eu tô falando aqui, né? Que senão a gente pega uma ideia jogada e fica sem entender direito o que foi dito. Gente, o fato é que nós, professores, somos responsáveis pelo que a gente entrega para os nossos alunos. E eu já falei isso em diversas áreas, em diversas lives aqui, né? Luziane, isso, Luziane. Seja bem-vinda, tá, Luziane? Mas a live fica salva assim. Então, nós, professores, somos os responsáveis pelo que a gente entrega para os nossos alunos. E a sua maior preocupação não tem que ser: eu não sei cantar, eu não posso usar musicalização porque eu sou desafinada, ou eu não sei tocar instrumento. Essa não é a sua maior preocupação. O seu planejamento, a sua costura, isso sim precisaria ser a sua maior preocupação, ok? Então, pensando no nosso aluno, nós precisamos estimular a área socioafetiva, a área da comunicação e da linguagem, a área cognitiva e também a área motora.
que é mais ou menos isso que conduz à Base Nacional, por exemplo, né? Que a gente se preocupa tanto com a Base Nacional, mas ela direciona para que a gente consiga desenvolver todas essas áreas. E a música, ela é capaz de ser aplicada em todas essas áreas. A música é capaz de ser aplicada, desde que a gente consiga explorar as potencialidades do que uma canção pode fazer pelos meus alunos. Entendeu? Agora, costurando aqui, sim, nos encaminhando mais para o final. Eu quero apresentar para vocês hoje, agora no final, o que significa RSA Música, que é o nome aqui do nosso canal, mas é a Samira Prigol, né, que acaba sendo a cara por trás do RSA Música. RSA Música não nada mais é do que um método. Um método que eu criei, obviamente, de ensino, dentro de toda a minha prática, dentro de todo o conhecimento, tanto teórico, né, de faculdade, de leitura, quanto conhecimento prático em sala de aula, do dia a dia de sala de aula, né? Então, a RSA é uma sigla que eu induzi, né, para trabalhar, que significa rima, R de rima, S de som e A de ação. Então, quem me segue há um pouco mais de tempo aqui no canal, talvez já tenha visto até vídeos que eu falo sobre o significado da RSA Música. Rima, som e ação igual a música. Então, pensando em tudo que a gente falou aqui, veja bem qual é o meu método, o método que eu acredito. Porque você, professor, você não precisa conhecer o método Orff, o método Vilemes, o método Suzuki. Se você quiser, você é convidado, obviamente. Tem material disponível na internet, só que é uma teia, né? A gente tem uma cadeia, uma teia. Então, eu conheço esses métodos e você segue o meu método, entende? Que eu tô ligada a outra pessoa, a gente vai se ligando uns aos outros. E os seus alunos vão estar ligados a você, e você está ligado a que método? É esse método que surgiu desse método aqui, que vem desse método maior. A gente vai fazendo uma teia, né? Então, na verdade, o que motivou todo o meu trabalho, a minha prática enquanto professora, é todo esse conhecimento, é toda essa bagagem, é todos esses métodos que eu acredito e que, enfim, embasam o meu trabalho. Então, a rima, para mim, o R de rima significa a palavra, né? Quando a gente fala em rima, a gente logo lembra das parlendas, lembra das rimas, e para mim remete à palavra, à linguagem, à expressão de um conhecimento. Então a gente usa a música como linguagem para expressar um conhecimento, né? Então o R de rima simboliza a linguagem musical. Então essa linguagem musical como algo próprio, não precisando eu utilizar o português para dizer o que eu quero dizer, porque eu tenho a linguagem musical, entende aqui? Então a gente tem o S de som. O som, gente, o som nada mais é do que a música, o objeto sonoro, né? O som do movimento. Música é movimento, música tem som e tem silêncio, obviamente, mas a gente pega esse som e mastiga esse som para ele sim virar uma linguagem, como a gente falou aqui no R de rima, né? Então, o S de som, som como movimento. E o A de ação, porque o nosso aluno, ele entra aqui como ativo. Então, o que eu quero despertar em você aqui é que a gente consiga tornar alunos ativos, que fazem, que ouvem, que criam, que percebe que está linkado a todos os verbos que a gente trabalhou hoje, ó. Tocar e cantar, dançar e movimentar-se, ouvir e perceber, criar e imaginar, jogar e brincar. Então, o nosso aluno como um ser ativo. E isso sim, rima, mais som e mais ação do aluno é que vai me dar a minha música, a minha musicalidade, a minha musicalização. E é aí que eu vou conseguir musicalizar realmente e efetivamente. Quando eu consigo pensar na música como linguagem própria, que nada mais é do que uma linguagem própria e única, quando eu consigo pensar a música como um objeto sonoro que se movimenta, e quando eu consigo pensar no aluno como sujeito dessa música. Ele que faz, ele que cria, ele que canta, ele que toca. Não sou eu, professor. Eu não preciso tocar. Eu não preciso tocar violão. O aluno precisa.
explorar o som, seja do violão, seja de outro instrumento, né? O aluno precisa, eu não preciso. Então, a soma disso tudo é que vai realmente me dar, né, uma musicalidade de verdade. Gente, esse é o método RSA que costura tudo que eu falo, tudo que eu faço aqui no canal. Eu não sei se vocês viram a postagem que eu fiz ontem, eu botei uma foto minha com um texto quase como um desabafo, uma apresentação, um portfólio, né? Mas para falar um pouco do que a gente faz aqui. Isso é o que a gente faz aqui. A gente musicaliza com método, tá? Com estrutura. Eu não quero entregar para você aqui papinha, uma musiquinha atrás da outra, que você vai pegar e vai cantar em sala de aula. Ai, gostei da música do Grilinho, gostei da música da Tartaruga. Que bom que você tá gostando, mas eu espero que você também goste de tudo que vem por trás disso. Porque quanto mais você vai me ouvindo falar sobre musicalizar, sabe que a gente vai aprendendo por repetição, né? A criança aprende, nós também, por repetição. E isso demora até a gente absorver um novo conhecimento. Quando a gente começa com um novo conhecimento, é difícil até a gente conseguir mastigar isso, internalizar. Até que chega um momento que isso é tão normal, isso é uma prática comum. Para mim é uma prática comum, porque eu fiz isso a vida inteira. E para você que vai, quanto mais você vai se automusicalizando, vai entendendo o que a música pode fazer por você e pelo seu aluno, mais fácil, mais simples vai ficar. Tá? Então essa foi uma reflexão hoje com vocês sobre como musicalizar. Pensa nesses verbos que eu te passei aqui. Pensa nos métodos, na forma como você está usando, seja o método que eu estou entregando aqui para você da RSA Música, seja o método de outros educadores musicais, de outros músicos que talvez você siga aí na internet, mas tenha um objetivo, tenha um método, tenha um fio condutor para que a sua aula de musicalização possa entregar tudo o que o seu aluno merece receber. E para que essa musicalização possa desenvolver no seu aluno tudo o que a música é, sim, capaz de fazer pelos nossos alunos. Ok? Se ficou alguma dúvida aqui, esse é o momento para você escrever aqui para mim, porque eu passei a live inteira falando sozinha. Hoje foi literalmente um monólogo. Não interagi, bem dizer, com quase ninguém, né? Então, gente, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, alguma questão, pode colocar aqui para mim sim, porque a gente tá aqui para conversar, né? Eu tô aqui para auxiliar você no seu processo da sua própria musicalização e como consequência você vai acabar levando isso aí, com certeza, para os seus alunos. Foi uma alegria muito, muito, muito grande passar aqui com vocês. A gente sabe que hoje é feriado, né? Muita gente acorda mais tarde, mas a gente manteve o horário normal da nossa live, porque eu acredito que a gente já anota na agenda ali, né? 8h27, terça e quinta tem live. Eu comentei aqui algumas semanas atrás que a gente vai fazer uma maratona de 10 dias de lives, mas eu vou avisar quando essa maratona vai chegar, tá? Possivelmente um pouquinho mais pra frente, tô organizando um material bem legal aqui pra você. E eu vou avisar vocês quando chegar, então, a nossa maratona de 10 lives aí seguidas. Tô amando que vocês tenham acompanhado. A coisa que eu mais gosto de fazer live de manhã, gente, eu vou falar, é que o ponteirinho aqui, ó, ele começa com um número de alunos e ele se mantém. E eu amo isso, tá? Porque eu não quero ter 50 pessoas que entram e saem, entram e saem, entram e saem, entram e saem. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é ter 5, 6, 10 que ficam do começo ao fim. E eu vejo que vocês ficam. Grace, muito obrigada. Simone, muito obrigada. Pessoal que tem acompanhado, porque realmente está aprendendo, né? Tá tirando um tempinho para ter uma aula e para aprender. Fica o meu abraço carinhoso aqui a todos, então, que passaram esses momentos comigo. Te convido a entrar no nosso grupo fechado no Facebook, Rima, Som e Ação. Falei bastante do grupo hoje, né? Então, se você quer entrar no nosso grupo fechado, lá tem bastante material para você, Grace. Lá no nosso grupo tem bastante material para você. Você pode entrar, é só pedir para entrar, tá? Tem 3 perguntinhas lá para responder para mim, conhecer um pouquinho você, de onde você é, com que você trabalha.
ok? Te convido também a assistir os vídeos que eu citei aqui. Então, se você gostou de alguma coisa que eu falei do vídeo de planejamento, tá lá no YouTube. Falei do nosso vídeo também, ouvir, ver música, também tá lá no YouTube. E tem mais um monte de material lá no YouTube e aqui nos nossos canais para você assistir, tá bom? Se você não viu essa live desde o começo, te convido a assistir também, porque tem bastante informação. Um abraço carinhoso para todos, bom feriado. Nos vemos na terça-feira, 8h27 da manhã, nosso encontro marcado aqui no Instagram. Tá certo? Até terça e bom final de semana, bom feriado para todo mundo.